Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a transmissão da palavra de Deus que eu faço diariamente nos meus endereços telemáticos de forma antecipada para colaborar com os presidentes de celebrações eucarísticas, celebrações da palavra, porque são textos fidedignos. Eu pesquiso nos sites da igreja, sites responsáveis que têm essa liturgia universal da Igreja Católica Apostólica Romana. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919, você vai ao YouTube, tem mais de 10 mil vídeos diversos, com assuntos da igreja, espiritualidade, com humor familiar, com notícias, com reflexões, cânticos religiosos, tá bom? Vai lá. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel também chega ao Facebook, ao YouTube, ao blog, ao Instagram. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de agosto de 2024, domingo da 21ª semana do tempo comum. Temos aí a cor dos paramentos litúrgicos, que eu estou simbolizando aqui, é verde. No rito temos o Glória, o Creio, a primeira semana do Saltério. Vamos à antífona da entrada. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai vosso servo que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. É um trecho do Salmo 85, versículos 1º e seguinte. Agora a oração da coleta, coloque suas intenções. Agradeça, peça, mas também agradeça a Deus pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo alimento do dia, por poder dormir e acordar. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículos do 1º ao 2º A e do 15 ao 18b. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Na Bíblia Vulgata é o Salmo 33. E na Bíblia de Jerusalém é o Salmo 34, ok? Vamos ver os versículos agora. Os versículos são 2º ao 3º, 16 ao 17, 18 ao 19, 20 ao 21, 22 a 23. E o refrão com o versículo 9a.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado, mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repitamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 ao 32. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João, capítulo 6, versículos 63 e 68. E depois vamos proclamá-lo com João, capítulo 6, versículos dos 60 ao 69. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada.
As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, sempre Pedro, né? Dando uma resposta significativa. Aqui na Bíblia, edição pastoral de 1990, está escrito o seguinte sobre esse texto: as palavras de Jesus provocam resistência e desistência até entre os discípulos. Muitos conservam a ideia de um Messias rei e não querem seguir Jesus até a morte, entendida por eles como fracasso. E não assumem a fé por medo de se comprometerem. Os 12 apóstolos, porém, aceitam a proposta de Jesus e o reconhecem como Messias, dando-lhe sua adesão e aceitando suas exigências, conforme o próprio apóstolo São Pedro, o primaz, né, o Papa, primeiro Papa, diz neste Evangelho. Aqui no comentário de Klausemir Maximovitz, no Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, sobre este 21º domingo do tempo comum, está escrito a respeito de João 6, versículos dos 60 ao 69. Muitos discípulos se escandalizavam com Jesus, se apresentando como o pão descido do céu. Eles não entendiam. Jesus promete voltar ao céu na ascensão, o que comprovará sua palavra. Mas não é a sabedoria humana que leva a compreender, mas sim a ação do Espírito. Alguns ainda não aceitam e deixam de ser discípulos, mas Pedro dá voz ao anseio de cada um de nós. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna? E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. É difícil ser cristão, mas necessário recusar o caminho mais fácil de tirar proveito, defender paz, misericórdia e perdão sempre. Isso é ser cristão. Para termos força, Deus é o próprio pão que nos alimenta. Vamos agora ao comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Eu pesquiso também no site da revista .arautos.org. Vejamos o que diz Santini, liturgia comentada com o título Muitos o abandonaram. É a análise de João 6, capítulo 6, versículos dos 60 ao 69. Geração após geração, alguém avalia que Jesus está exigindo demais e logo pula fora da barca. É assim hoje, quando a igreja repele os ensinamentos, aliás, a igreja repete os ensinamentos de Jesus a respeito da indissolubilidade do matrimônio cristão. Então a igreja fala em indissolubilidade do matrimônio, ou sobre o aspecto sagrado da vida humana, desde a concepção até a morte natural, ou ainda a respeito da incompatibilidade do aborto com o não matarás, e pessoas querem, voltar atrás, deixar de seguir o cristianismo. Acontece hoje também. Ou querem modificar a Escritura. Palavras minhas agora. Vamos ver o que diz Santini aqui. Neste Evangelho, o núcleo
o núcleo da revolta é a Eucaristia. Jesus acabara de anunciar seu corpo e sangue como alimento que nos dá a vida eterna, conforme João capítulo 6, versículos de 35 a 40. Os ouvidos naturais de muitos dos presentes entenderam a mensagem como uma proposta de canibalismo. Por isso mesmo, como registra o evangelista João, a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. No tempo de Jesus, conforme está escrito no tempo de Josué, conforme o escrito no livro de Josué, capítulo 24, o sucessor de Moisés, pôs a Assembleia de Israel contra a parede. A quem quereis seguir? Lembram? Josué falou isso. E cobrava uma decisão imediata, sem meias medidas, meias palavras, sem jeitinhos e saídas açucaradas. Agora, com Jesus, a decisão dos ouvintes diante de sua proposta se torna ainda mais inexorável, comenta o teólogo Hans Urs von Balthasar, e prossegue Balthasar. E como ele não retira nada do que havia dito, a tal ponto a proposta parece forte demais aos ouvintes, que eles são colocados diante da mais dura provação. E Jesus agrava ainda mais sua declaração diante dos discípulos, com a predição de sua ascensão ao Pai, e reivindica para todas as suas palavras a qualidade de serem espírito e vida. Com isso, entre os próprios discípulos, desenha-se um traço de separação que Jesus conhece por antecipação. Aqui já se decidiu quem o seguirá na fé e quem o irá trair. Não existe neutralidade. O Evangelho fala de numerosos de seus discípulos que se afastam. Judas não é o único a não crer. Para Jesus não interessa a quantidade. É por isso que ele coloca especialmente os 12 diante da escolha. Vocês também querem partir? Pedro se manifesta em nome do pequeno grupo daqueles que permanecem fiéis à palavra de fé e declara que Jesus é o Santo de Deus. A fé conduziu Pedro ao conhecimento, e o conhecimento tornou possível uma fé inteiramente cega que é exigida nesta decisão. É impossível viver um evangelho self-service, conforme nossas conveniências. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15b. Vamos agora saber um pouco mais sobre os santos do dia. Depois da reflexão do Evangelho, santo do dia 25 de agosto, São Severo, abade do século V, governou com sabedoria o mosteiro por ele fundado na cidade de Agde, na França. Santo do dia 25 de agosto, São Menas de Constantinopla, foi bispo. Faleceu em 552. Como patriarca de Constantinopla, esforçou-se por reparar os danos causados pelos monofisitas e restabelecer a paz religiosa no Oriente. Santo do dia 25 de agosto, Santo Arédio, abade, faleceu em 591, fundou o mosteiro de Atanê, perto de Limoges, na França. Arédio foi abade deste mosteiro, empreendeu muitas viagens pela Gália para difundir o Evangelho. Santo do dia 25 de agosto, São Gregório de Utrecht, abade, faleceu em 775, foi discípulo de São Bonifácio, acompanhou-o na evangelização de Recém e da Turíngia, Alemanha, e foi por ele designado abade do mosteiro de São Martinho e bispo de Utrecht. Santo do dia 25 de agosto, São Tomás Cantelupe, bispo, faleceu em 1282. Tomás Cantelupe foi culto, nobre, severo consigo mesmo e generoso com os pobres. Foi ordenado bispo de Hereford, na Inglaterra. São Luís de França, São Luís, rei da França, faleceu em 1270, é santo do dia 25 de agosto, filho de Branca de Castela,
realizou de modo extraordinário a imagem ideal do rei cristão. Teve 11 filhos, que educou piedosamente, defendeu a fé, exerceu a justiça, amou os pobres e praticou a virtude mesmo nas piores adversidades. Foi amigo de São Tomás de Aquino, fez construir a famosa Sainte-Chapelle para guardar a coroa de espinhos de nosso Redentor, contraiu a peste na Tunísia durante uma cruzada e lá morreu. Conforme o padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, no site A12, Luís IX, rei da França, nasceu no dia 25 de abril de 1215. Era o filho de Luís VIII e de Branca de Castela, ambos piedosos e zelosos, que o cercaram de cuidados. Trataram pessoalmente de sua educação e formação religiosa. Foram tão bem-sucedidos que Luís IX se tornou um dos soberanos mais benevolentes da história, um fervoroso cristão e fiel da Igreja. Com a morte prematura do seu rei, a rainha assumiu o poder, pois Luís IX era muito novo para governar. Com zelo maternal, manteve o filho longe de uma vida de depravação tão comum nas cortes. Luís, mesmo jovem, possuía as virtudes que o levaram à santidade, à piedade e à humildade. Que boas virtudes, hein? A piedade e a humildade. Em 1235, Luís casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, cultuava grandes virtudes. Coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, velhos e doentes. Acometido de uma grave doença, em 1245, Luís IX quase morreu. Então fez uma promessa: caso sobrevivesse, empreenderia uma cruzada para ocupar a Terra Santa. Quando recuperou a saúde em 1248, apesar das oposições da corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército e por várias vezes comandou as cruzadas para lá. Mas em nenhuma delas teve êxito. Na última vez, quando se aproximava de Tunis, foi acometido pela peste e ali morreu no dia 25 de agosto de 1270. Reflexão. São Luís IX é o símbolo do governante cristão que soube conciliar a vida política com zelo apostólico. Sua posição real colaborou para que ele desenvolvesse trabalhos de ajuda aos mais necessitados e fizesse da palavra de Deus a meta de sua vida. O excesso de zelo pelo nome de Cristo a ponto de incentivar as cruzadas é fruto de uma mentalidade de sua época. São Luís IX, rei de França, rogai por nós. Santo do dia 25 de agosto, São José de Calazans, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1648. Vamos saber um pouco da história de São José de Calazans. Conforme o blog santossanctorum.blogspot.com, José de Calazans nasceu em Petralta, na Aragônia, e era filho de pais nobres e ricos. Profundamente religioso, os pais cuidaram de dar ao filho uma educação sólida, não descuidando o elemento científico. Tiveram a grande satisfação de ver o filho de ver coroados, melhor dizendo, de belo êxito, os seus esforços. O pequeno José, dentre os companheiros da infância, distinguia-se pela extraordinária caridade e pelo espírito de oração. Todos lhe queriam bem, e grande era a influência moral que exercia sobre os condiscípulos.
José estudou filosofia e direito em Lérida, onde defendeu a tese com grande brilhantismo, sendo-lhe conferido o grau de doutor em direito. Contrário aos planos do pai, que desejava ver o filho em elevada posição social, dedicou-se ao estudo da teologia na Universidade de Valência, para se esquivar às perseguições de uma senhora nobre e influente. Transferiu-se para Alcalá de Henares, onde continuou os estudos. Já naquela ocasião, começou a prática de penitência do corpo, para treiná-lo na luta contra as paixões. Em 1579, morreu-lhe numa guerra o único irmão, Pedro. Quis então o pai que José voltasse para casa e tomasse estado. Desistiu, porém, de sua insistência, vendo que a proposta não era do agrado do filho. Assim, José pôde continuar os estudos e formar-se em teologia. Mais tarde, o pai voltou a pleitear as ideias sobre casamento. José caiu gravemente doente. O restabelecimento do jovem, um verdadeiro milagre, foi por todos atribuído à cedência do pai na questão referida. Uma vez conseguida a aquiescência paterna, José ordenou-se em 1585. Seu desejo era viver na solidão. Sem dúvida o teria realizado se um amigo, o bispo de Lérida, João Gaspar de Figueira, não tivesse convencido da obrigação de dedicar o seu talento aos trabalhos na vinha do Senhor. Tua vocação, escreveu-lhe esse bispo, é a de lutar. É teu dever entregar-te à luta pela salvação de tua alma e dos outros. E não podes, para a tua tranquilidade, deixar a igreja no meio do combate. Estas palavras profundamente impressionaram o jovem sacerdote, que imediatamente abandonou a casa paterna e se pôs às ordens do prelado. Nova Castela, Aragão e Catalunha foram-lhe, durante 8 anos, o campo de trabalho apostólico. Com um resultado extraordinário, trabalhou pela pacificação das famílias e pela reforma dos costumes. Uma voz interna, porém, como uma visão singularíssima, chamava-o insistentemente a Roma, para onde de fato dirigiu-se. Em 1592, na capital da cristandade, se declarou ao ensino da infância. Se dedicou, melhor dizendo, ao ensino da infância. O tempo que sobrava pertencia à oração, à visita aos doentes e a outras obras de caridade. Quando irrompeu a peste, ele e São Camilo se sacrificaram no serviço aos doentes e no sepultamento dos mortos. Todas as noites visitava as 7 igrejas principais da cidade. Para dar à sua vida uma orientação mais positiva, fez-se inscrever na Irmandade da Doutrina Cristã. Vendo, porém, que sozinho não lhe era possível realizar os planos da sã reforma do sistema escolar vigente, associou-se com alguns homens piedosos e, em setembro de 1597, abriu as primeiras escolas gratuitas. Aos alunos pobres, a diretoria fornecia gratuitamente os necessários objetos escolares e roupa. Essa escola popularizou-se de tal maneira que Filipe III da Espanha desejou a volta de José para sua terra e ofereceu-lhe um bispado. O humilde servo de Deus, porém, preferiu ficar na Itália. Para dar à obra a garantia de subsistência segura, concebeu o plano de fundar uma congregação. Os trabalhos do santo homem eram visivelmente abençoados por Deus. A matrícula dos alunos de José Calazans e dos companheiros atingiu em pouco tempo o número de 700. Tão brilhantes resultados, e principalmente o bom espírito que reinava entre os estudantes, chamaram a atenção do Santo Padre, o Papa, que nomeou 2 cardeais para examinarem a obra das assim chamadas escolas pias. A impressão que estes levaram
foi a mais grata possível. E o cardeal Antoniani doou uma grande fortuna às escolas de José Calazans. Em 1617, o Papa Paulo V reuniu as escolas pias, dando-lhes a feição de uma congregação cujos membros viveriam em comunidade, sob a observância de uma regra e dos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Clemente IX, em 1699, concedeu aos religiosos das escolas pias novos privilégios e deu aos votos por eles emitidos o caráter de votos solenes. A ordem propagou-se na Itália, na Espanha, na Áustria e Polônia, tomando grande incremento nesses países. José Calazans viveu unicamente para sua obra, dedicando-se de uma maneira heróica ao ensino de moços pobres. Os sacrifícios, as penitências mereceram-lhes distinções extraordinárias de Deus. Diversas vezes lhe apareceu a Santíssima Virgem, cujo culto lhe era peculiar desde a infância e cuja devoção não se cansava de recomendar à mocidade. Deus deu-lhe também o dom de ler nas consciências dos outros, de conhecer coisas futuras e distantes. Não eram raros os casos de praticar milagres. Na presença dos alunos, José Calazans morreu no dia 25 de agosto de 1648, na idade de 92 anos. 100 anos depois, lhe foram encontrados intactos o coração e a língua, tendo sido numerosos os milagres com que Deus glorificou o túmulo de seu servo, Clemente XIII. Em 1767, inseriu o nome de José Calazans no registro dos santos da Igreja. Santa do dia 25 de agosto, Beata Maria do Trânsito de Jesus Sacramentado, Virgem. Faleceu em 1885. Fundou em Córdoba, na Argentina, a Congregação das Irmãs Missionárias da Ordem Terceira de São Francisco. Santa do dia 25 de agosto, Beata Maria Troncati, Virgem. Faleceu em 1969, filha de Maria Auxiliadora, que exerceu longa e generosa atividade entre os Chuaras ou Jíbaros, no Equador. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja e se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. É o que disse o professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube, onde está sempre respondendo as nossas dúvidas, as dúvidas dos católicos. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, hein? Creia nele como Deus, arrependa-se dos seus pecados,